Fala galera, começando aqui mais um vídeo de Digimon Hackers Memory. Vídeo passado a gente terminou na metade da missão ali do Mephisto. E agora vamos continuar ela, né? Eu lembro que eu tinha... eu aumentei a memória da minha party, mas ainda não dá pra colocar Alexmon. Mas eu dei uma pesquisada e parece que ainda nessa missão eu vou conseguir outro Memory Up. Então vamos lá. Eu acho que nesse vídeo ainda não vai dar pra evoluir de novo os Digimons. Talvez alguns que estejam na Digifarm, mas não sei se vai dar pra evoluir eles pra perfeito. Mas se der, que bom. Se não der, não deu. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. O jogo tem bastante tempo e não vai ser tão rápido, né? No vídeo passado também, eu quase perdi o caminho do Mephisto porque eu não prestei atenção nos textos no final. Mas aí eu revi o vídeo e consegui entender pra onde que tinha que ir. Espero que eu tenha entendido de fato, porque se eu não tiver entendido eu vou perder bastante tempo. Inclusive, Luiz comentou no meu vídeo pra mudar o nome do Tyrannomon. Porém, ele falou nomes muito ruins, então não quero botar. Foda-se, não quero botar. Vai ficar Tyrannomon. Ou talvez eu dê um nome em algum ponto, mas por enquanto vai ficar assim. Eu ainda não fiz um Vimon. E eu preciso fazer um Vimon. Porque eu vou precisar dele pra fazer um dos Digimons que eu quero. Esse Digimon provavelmente vai ser só lá pro fim que eu vou conseguir fazer. Tentar fazer bastante Digimons diferentes pra... não sei, pra colecionar mesmo. Só pra ter mesmo. Não vou conseguir usar, com certeza, porque o espaço da party é limitado. Mas mesmo assim vai ser legal ter. Faz um robozinho. Eu tenho que depois voltar em alguns lugares pra consertar os robozinhos. Que eles dão bastante recompensa boa. Então vai ser bom levantar todos. Cross combo deve matar? Não. Subestimei a Lalamon. Por enquanto o time vai ficar bem limitado por conta de ter 2 vacinas. Então, se eu precisar derrotar algum data, provavelmente vou me lascar um pouco. Mas nada que dê muito problema não. Até porque eu acho que a maioria dos Digimons nem vão ser campeões até
até esse ponto aqui. Então eu acho que eu tô bem de nível. E de fato é o que é sentido, porque as batalhas estão bem fáceis, então... Ok. Oh, o protagonista do Cyber Snow. Mephisto-san-san! Mephisto-san-san! 別のハッカーにやられたか。Legal. しっかりしてくださいよ、メフィストさんさん。ちくしょう、こんなげっそーっとしちまって。おい、あ？なんだてめえら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんはいつも通りアカウントの取引をしてただけなんだ。でも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんなんだか今日はいつもより決まってるなって。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操られてるみたいな。戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまったか。一体どうしちまったんだろうな、メフィストさんは。さあな、突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見えたが、ひょっとしたらそのせいで奴はおかしくなったのかもしれないな。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れないということだ。ああ、噛み砕いて説明するとだな。エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間上にアップロードされてる。エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の記憶を引き継いで仮想空間で活動ができるようになるってわけだ。精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃねえのってことさ。でもそんなことはありえないと思う。精神データを守っている防壁は何よりも強固なはずだし。そうなんだよな。ま、でもこんなこと俺たちが考えていても仕方ねえさ。ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了じゃん。いや、まだだ。ザクソンからの依頼は狩られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントは全て取り返す必要がある。メフィストさんの端末情報はコピーしておいた。エリカ、解析してくれ。奴が他のアカウントをどこにやったのかが知りたい。ワームも手伝って。はいでしょ。お前お手伝いができるようになったのか。はいでしょ。エリカに教わったでしょ。メフィストさんが他のユーザーとやり取りしていたログがありましょ。見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取りしてるね。アカウントの転送ログもある。そいつだな。なんて企業だ。名前は闇バイキングでしょ。はあ、これはどう考えても闇。そのまんますぎて悪ふざけのレベルだね。メフィストさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。企業の一番偉い人の名前は茅場徹でしょ。アカウントの転送先はその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。Beleza. Torocaiaba, o próximo alvo que o K me falou.
Talvez eu deva contar o Ryuji e os outros sobre o K. おい、どうした？行くぞ。Minha voz pode estar um pouco estranha porque eu tô resfriado. Mas é isso aí. Temos que fazer. Também tem que dar uma parada depois pra voltar na dungeon dos hackers que a gente tinha atacado da máscara. Porque eu não peguei todos os baús lá. Então, tem que voltar lá. Inclusive dá pra ir... Não. Não dá pra ir lá. Tá.サーバに侵入するのは初めてか？感覚は通常のエデンエリアと同じだ。サーバもアバターで行動できるように構成されている。それによるメリットデメリットはいろいろあるんだが、電脳空間にサーバを構築することでセキュリティを可視化して示すことができる。何よりエデンシステムそのものが最先端の強固なセキュリティだ。そのエデン内にサーバを持っているだけである種の社会的信用を得られるってわけだ。従来のハッキングでは内側からサーバーのセキュリティに接触することは不可能に近かった。だがアバターで行動できることに加えてデジモンプログラムがその常識を一変させた。デメリットはもちろんこうやって優秀なハッカーに侵入されちまうことだ。もちろんその辺は管理側も100も承知だがな。その証拠にこういうサーバーは無人であることが多い。なぜなら奴らは自分たちのセキュリティに絶対の自信があるからだ。俺たちはそこをつく。奴らの自信を傷つけねえよう細心の注意を払いながら。 Tá. Só lidar com a segurança deles. Provavelmente não vai ser difícil novamente, porque... Enfim. Eu não sei o tipo do Cyber Dramon. Deve ser vírus. なんとかなったね。 Pelo menos às vezes ele dá uma compensada. Fazer o puzzlezinho. Não é muito puzzle também, mas... Posso deixar esse baú pra trás. Sa, 行こう。 Vixe! Jogo Tadinho, Salermão. Uma coisa que eu espero que eles não façam no I'm Stranger é botar, tipo, várias variações do mesmo Digimon, ao invés de adicionar, tipo, vários Digimons novos. Se eles fizerem isso, vai ser meio paia. ハック、
開始だ。 Aqui eu acho que tem uma variedade boa. Acho que já é bem melhor que a variedade do Next Order, por exemplo. Next Order tem muito... Tem uns Digimons legais, que não tem aqui, inclusive. Mas eu acho que tem muito Digimon que poderia ter dado lugar pra outros. Tá, eu acho que eu estou fazendo merda. Muito provável que não vai dar pra ir ali ainda. Então eu vou voltar. ハック開始だ。いっけー。 Meio pai os bichos selvagens só serem, tipo, crianças ainda e aparecerem também bebês. Podiam aparecer mais campeões. Pra dar um desesperinho maior. さあ行こう。 みんなのおかげだよ。 Mas não se pode ter tudo. Tá, espero que dê pra voltar ali depois. ハッキングってのは基本的にセキュリティを破られたと気づかせねえ手を打つ。突破されたことに気づかれると管理側がセキュリティを強固にしちまうからな。こっそり作った裏口をバレないように維持することも重要だ。今回はその辺は千歳が外から担当している。俺たちは気にせずこのまま最深部まで行ってセキュリティを解除すればデジモンがいる場合企業がハッカーを雇っている可能性が高い。ハッカーを雇うことでセキュリティレベルは目に見えて上昇する。だがどうしてそこまでハッカーを信じられる？雇い主がハッカーを理解して使っていると思うか？俺に言わせりゃハッカーがいるってことは目に見えない穴が開いちまっているのと同じことさ。Ficar bem atento, que eu acho que é aqui que tem o Memory Up. E se for de fato aqui, eu vou precisar dele, porque daí eu já consigo usar Alexmon. ハック開始だ。 悪くなかった。 さあ行こう。 Eu gosto desse sistema de batalha. É um turno diferente, mas ainda é bastante turno. Só que eu gosto da possibilidade de, tipo, se o seu Digimon for muito rápido, ele atacar 2 vezes ainda. Dá uma noção de poder diferente. Hack 開始だ。 Em geral, o HUD, essas coisas, é bem inspirado em Persona, então
Adendo que é inspirado, né? Mas não chega muito no nível de Persona. Eu já desbloqueei todos os caminhos pra... Ah, meu Deus. さあ行こう Tá, esse bicho, se eu não me engano, dá XP pra caramba. みんなのおかげだよ Não. Tô louco. Ah, meu Deus. O que eu faço? Primeiro eu vou pra cá. Tá, eu preciso pegar esses baús aqui. Ok. Meu Deus, eu nem vi o que eu peguei. Expansion Drive, algo assim. Bank Expansion Drive. Uma expansão que aumenta o Digibank por... Oh, legal. Vai ser útil. Vou pegar aquele ali da direita. E se aquele for o... ハック A expansão de time já vai ajudar bastante. Não tô usando muitos golpes especiais, porque eu não quero ficar gastando o SP dos bichos. Nunca se sabe quando você vai ter uma batalha muito foda, então... Tomar um leve cuidado. Tá, eu espero que seja esse aqui. Não. Será que é mais seguro eu procurar, né? Pensar. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. Qual que é o nome? Expansion. Putz, eu não lembro o nome. Tá, aqui achei.
Propaganda. Ah, tá bom, é no boys. De boa. Dá pra jogar na paz. Elecmon tá bem falante. Aquele coisa ali tá desligadinho. Um cu da mão. Pior que eu não sei se eu tô over level. Pode ser que eu esteja. Bom, mas até aí... tanto faz. Vamos lá. Esses puzzles são bem chatinhos. Tá me agoniando o fato do Erdramon tá sempre, tipo, um nível abaixo dos outros. Hack 開始だ。いっけー。Dava pra dar um pulinho ali, né? Dava pra dar um... Opa! Tá ligado? Mas o jogo quer me ver sofrer olhando essas cutscenes de... Tá, eu acho que... aqui... よし、セキュリティは解除した。メフィストさんから買ったアカウントは全てあるようだな。千歳、聞こえるか？バッチシ。あとはこっちでやるぜ。お疲れさん。千歳がサーバー内にあるアカウントデータを吸い出す。俺たちの役割はここまでだ。おやおや、どこの誰ですかね。僕の大事なマネーサーバーで勝手なことをしているのはかやばか。サーバー主がハッカーを雇わず自分で見回りか？ずいぶん仕事熱心なんだな。雇ったハッカーなんて僕は信用できないんですよ。自分のマネーバンクは自分で見回るのが一番。おかげでこうしてマネーを狙うネズミも釣れたことですし、用心しすぎて困ることはないということですかね。そりゃご立派なことだな。
ところでそこにあったのは僕がメフィストさんから買ったばかりのアカウントじゃありませんかね。あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんてちょっと許すわけにはいきませんかね。どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われる筋合いはねえな。これだから子供は、これだから最近のクソ生意気なハッカーはマネーに綺麗も汚いもないのです。マネー、それすなわち可能性。貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が病気を治すことも、憎い相手を屈辱の中にひざまずかせることだって思いのままです。その可能性を得るために努力して何が悪いんですかね。アカウントを買って何が悪いんですかね。お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた。あとはとんずらこいちまえばいいだけの話だよ。俺もこいつには一発くれてやりたい気分だ。このままおとなしく返すと誰が言いましたかね。盗んだ僕の愛しいマネー返してもらいますよ。ついでにアカウントも買ってしまいましょうかね。 Caraca, não 力を esperava 貸してくれ。 Rapidmon armadura. Tá, vacina. Tá, tá ótimo. Tá ótimo o caralho, na real. Nossa, calma. Focar os esforços no Rapidmon. Ele é luz, né? E os outros dois são... Tá, talvez seja bom dano neutro com o combatimento. Ah, eu errei. Essa aqui vai tacar na rapidinho. Ok. Vou atacar o Spring Needle, que já ataca todo mundo. Quero ver o dano do Vidramon aqui. Tá, é 0,75. Vou focar de novo com o Tiranomon. Tá. Acho que eu vou logo tacar com tudo no Rapidmon, que daí eu já evito que ele ataque. Já fica melhor pra mim. Beleza, agora é só os Clockmons. Uma baforada. Cyberdramon deve matar? Não. Ok. Vou usar o turno do Ruizo pra spray. Eu não sei se vale a pena o spray, não. Vou esperar a hora dele. Não, caralho. Recuperei o HP errado, mano. Idiota. Tá, o Tiranomon tá sem SP. Ele usa bolhas em mim. Me senti um pouco ofendido.
Tá, só resta... É physical. Physical. Certo. Vou atacar ele diretamente. Beleza. Esse outro... Vou aumentar o combo do Tiranomon. いっけ Legal, legal. Agora dá um tapão. Não deu combo. Espero que ele não mate... Nossa senhora. Ficou com muita pouca vida. このまま押し切れ Eu acho que vai dar muito dano. Ok. Deu um bom dano. Cyber Dramon deve matar? Não, Tiranomon mata. Tá lá. Ok, essa já foi mais みん difícil. なのおかげだよ Pedi dificuldade e veio um pouquinho. E veio o Memory Up. ちょっと待った。これは僕の負けかね。負けということでいいんじゃないかね。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。こっちはこのままアカウント破壊したっていいくらいなんだ。それだけはご勘弁を。アカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思っているのかね。メフィストさんから買ったアカウントデータが目的なんだろう。なら好きなだけ持っていけばいい。奪ったアカウントの情報は全て破棄する。企業の帳簿もコピーさせてもらった。今後アカウント狩りに関わったらこのデータは全てネットに流す。 Caralho. 分かったな。やれやれ、今時のハッカーってやつはこれだから。まさか本気で正義なんてもののためだけに動いてるのかね。お前の大好きなお金様じゃ買えないものがあるってことだ。お前のアカウント何のことかね。僕が狙うのは企業や政治家のアカウントだ。お前みたいな子供のアカウントを狙って何になるのかね。そいつは嘘はついていない。お前のアカウントはデータの中には見当たらなかった。おい、他にアカウント狩りをしているハッカーに心当たりはないか。さあね。僕が使っていた元締めはメフィストさんだけだ。だが最近はあまり噂を聞かないが、腕のいいアカウント狩りのハッカーのことは聞いたことがある。一時期エデンのあちこちでアカウントを借りまくっていた凄腕で、そいつの名前は確か保坂。そうだ、保坂明だ。保坂 Akira Akira. Hosaka. Ok, outro alvo. なっはっは。これでまた一人悪党を懲らしめたな。上出来上出来。お前、どうして茅場が犯人だと思ったんだ。誰かから情報が入ったのか。 Talvez eu deva contar pra ele sobre o K. Mano. Nossa, eu não sei, velho. Calma, vamos lá. Um cara suspeito de repente entra em contato comigo e fala que foi sábio eu não contar dele sobre ele pra ninguém. Devo não contar ou devo contar? Mano, não vou contar. ねえ、あれ喧嘩じゃない？おいおい、
まだ学生じゃないか。 Ixi. Ah, não importa qual escolha, não, não Nanda. tem chance. ほ Cara, ら tá fazendo さ bullying. っきまでの勢いはどうした？情けねえな。いざ喧嘩になると呼び越しか？なあ、ゆうちゃんよ。あ？なんだてめえ。俺ら今こいつとお話し中なんだよ。邪魔だからさっさと失せろや。おい待て、こいつあいつじゃねえか？あのハッカーって噂の。マジかよ。おい行こうぜ。そんなもやしほっとけ。Você tá bem? なんで助けたんだよ。余計なことしやがって。 Menino estranho. くそ、あんなこと言うつもりはなかったのに。気にするな。仕方なかったのさ。でもせっかくあいつがかばってくれたのに。きっと気にしないさ。そういうやつなんだろう、あいつは。 Tô sentindo um Ice Devimon. Erika? どうしましたか？なんでもない。デジタルワールド。 Estranho. Muitas coisas estranhas acontecendo ao mesmo tempo. Essa personagem apareceu no outro jogo. ダメよ。そこは待ったとか遅れてすまないとか言って乗ってくれなきゃ。お姉さんつまらないんだぞ。冗談を言うために来たわけじゃない。もう若いのに真面目ね。そういうところ嫌いじゃないけど。約束のデータだ。うちの重役ちゃんたちのあかうとバッチリ揃ってるじゃない。いつもお仕事がスムーズで素敵よ、リュウジキュン。茅場がアカウントを枯らせるために使っていた男、やられたぞ。どうってことないわ。あんな子もともと使い捨てにするためだけのおもちゃだもの。ひょっとして奴がおかしくなったのはあんたのせいか？どうかしらね。でも人からもらったものを安易に身につけない方がいいってことだけは言えるんじゃないかしら。どんな危ないものが潜んでいるかわからないものね。茅場の件はどうする？一応牽制はしておいたが。放っておいて構わないわ。
帳簿がこっちにある以上、あんなやつには何もできないもの。おバカさんよね。ただの金庫番が欲をかいて値を釣り上げようとするからこんなことになっちゃうのよ。言われた仕事だけこなしていれば美味しい思いができたのに。あらあら、いっけない。大事なことを忘れてたわ。取ってきてもらったアカウントだけど、この企業のデータを紐付けておいてちょうだい。もちろん手を入れた痕跡は残さないようにね。 A voz dessa mulher tá me irritando. これはなーに、何か問題があるかしら。そういえばセントラル病院から連絡が来ていたわよ。検査結果あんまり良くなかったみたいね。これからはもっともっと治療が必要になるわよね。でも仕方ないわよね。あの子には必要なことなんだもの。 Ai, meu Deus, que insuportável. 心配しないで。私もできる限りのことはしてあげたいって思う。なんて言ったってリュウジキュンはこんなに神代の。私のため、私たちいいビジネスパートナ Caraca, ー ele よ tá trabalhando ね。 pra Kamishiro. それじゃお仕事よろしく。 Ai, graças a Deus. Eu não consegui contatar o Yu desde então. Que diabos aconteceu com ele? 頼まれていた調べ物終わったよ。保坂明の。保坂明、結構悪質なハッカーだったよ。年齢や性別問わずエデンで手当たり次第にアカウントを買っては相手を選ばず売りさばいていたみたい。でも分かったのはそこまで。現在の居場所は不明っていうか、ちょっと前からぱったり活動してない。足取りが途絶えちゃった。情報が少なすぎるよ。千歳にマルウェアを借りて本格的に調べることができれば何かわかるかもしれないけど。やってもいいけど、まさかただで調査してもらえると思ってるわけじゃないよね。とぼけてもダメ。安心してよ。お金なんて取らないから。ここのところエデンでデジタルウェーブの異常が多かったでしょ。気になったからワームモンと調べてみたの。そうしたらね、新宿にデジタルウェーブ時の乱れが大きい場所を見つけたんだ。だから行ってみたい。連れてって。 Tá bom. もしかしたら最近よく噂で聞く怪現象の正体かもしれないじゃない。連れて行ってくれたら保坂の居場所もっと詳しく調べてあげてもいいよ。 Night Dancing Cowboy. Ok. Primeiro de tudo, eu vou no Digilab. Ah, Jesus! Calma, antes, deixa eu dar uma olhadinha no Digimarket.
Vamos ver. Vou levar um Punimon. Nossa senhora! Vamos, primeiramente, trazer a Lexmon. Aqui. Ah, caralho. Ah, Jesus! Ela é data também? Ok, vai ajudar bastante. Mas provavelmente quando os Digimons forem evoluir... Enfim. Vamos ver se alguém pode evoluir. Acho que o Fambimon já vai poder. Pode. Vamos ver o que ele vai virar. Ah! Raptor Dramon. Legal. Bem legal. Raptor Dramon que pode virar Doro Greymon. E esses dois outros aqui. E Giga Dramon também. Ok, vamos ver se mais outro pode. Vamos fazer um Ryudamon. Ryudamon que pode virar... Ah, todos eu já conheço. Narumon. Precisaria de cão com ela. Renamon ainda não pode virar nada. Gerumon muito menos. Tayagumon pode virar Sukamon, mas... tentar chegar no Clockmon. Elekmon pode virar Sukamon, Gerumon, Nanimon, Garurumon Black. Leomon e Garurumon normal também. Quer dizer... normal é forte demais. Acho que isso aqui é um Arcadimon. Tudo bem, Agumon Black não consegue virar nada por enquanto. Por enquanto... nada muito a fazer. O Digimon que eu quero botar pra treinar é o Punimon, que ele vai virar meu Vimon. Certo. De que forma eles estão treinando ainda? Vou botar a esteira aqui. Ver se tem alguma coisa no shopping. Ok, nada. Tá, acho que é isso. Eu vou botar Lexmon no lugar acho que do Maru. Calma, deixa eu ver se algum deles precisa de algo específico para upar. Pra Aerovi, já tenho o câmbio necessário. Pra Metal Tiranomon, não precisa de nada. E pro Windramon, já tem tudo que é necessário, só upar. Todos são nível 30? Só o Metal, que é 28. O Lexmon é 30, tá. Eu vou botar lá no lugar do... Acho que por enquanto o Uruizu não tá sendo muito útil. Infelizmente. Vou botar lá no lugar dele.
Será que eu posso fazer alguma missão mesmo com a... com a menina me seguindo? Eu queria ver se tem... alguma paradinha secundária pra eu fazer. Tem. Ah, vamos lá. O Digimon no cyberespaço estão ficando loucos. Pode ser aquele fenômeno estranho. Vai ser uma batalha em grupo. Eu ficaria melhor se eu tivesse alguma companhia. Eu quero levar 2 pessoas, mas quem? Primeiro, quem eu deveria perguntar? Ryuji. Ajudar com o caso? Beleza, bora embora. Segundo... Bom, não tem muita escolha. Só o Chitose. Ah, você precisa de ajuda no caso? Beleza, então... aonde a gente tá indo? Tô pronto. Tô pronto agora. Vamos hackear. Nossa, é só a batalha. E é isso. Tá bom. Domination. Domination, condição de vitória, destrua. Quando a condição de vitória é destrua e está em efeito, um hacker vai ser forçado a sair do cyberespaço e não conseguiria se juntar às batalhas quando a party for destruída. Tomar controle de uma área e earning points vai aumentar seu ataque e te dar vantagem durante as batalhas. Tá bom. Não parecem Digimons muito fortes, então... Inclusive, se tivesse um Gomamon, seria o triozinho do Time Stranger. Beleza, buffzinho. Já logo botar... todo mundo tudo pra frente. Eles não vão ter ponto suficiente. MDVmon me atacou, beleza. Nossa senhora. Tá, mano, esse bicho vai morrer, velho. Não vou gastar esse Pedokilomon. Que eu sei que esse bicho vai morrer. Tipo, 100% de certeza. Beleza. Atacar o Agumon. Nossa, só um Agumon? Foi muito bom ter trazido 2 datas, inclusive. Vamos ver o ataque especial da Sky. Legal, bonitinho. E agora só limpar o Patamon. Hack 開始だ。Nossa, Cyber Dramon é vacina. Tá, o Core Dramon é vírus, tá bom. Vamos ver se o Core Dramon consegue levar, né? Vai conseguir. Não vai! Nossa, fodeu. Calma. É vacina ar. Ah, o Doremon deve levar. Levou. Tá de boa. Nossa, que cagaço. 上出来だ。
Ok, GG. Fácil, fácil. Maximum foi pro nível 15, legal. Interage com os amigos. Você pode escolher levar seus seus personagens favoritos em certos casos. Se você for em múltiplas aventuras com o mesmo personagem, popularidade... não, um evento de popularidade pode ser ativado. Ô, louco. Acabou. Esse inimigo não era nem páreo pra gente. Mas ainda vão ter inimigos mais fortes. A gente não pode ficar complacente. Qual que é o problema? Tá preocupado sobre alguma coisa? Qualquer coisa que for, você pode simplesmente dizer. Nada de errado. Eu pensei que você apareceu um pouquinho pra baixo, mas talvez eu tava errado. Bom, mesmo assim, você não tem que se fazer de forte, você sabe. Se lembre, só porque você aceitou um caso, não significa que você deve resolvê-lo só por você mesmo. Somos a Rude. Se você estiver preocupado com qualquer coisa, a gente tá aqui por você. Não se preocupa. Contanto que você continue pegando casos, você vai continuar ficando forte. Só ficar focado... só focar nas tarefas da mão. Aqui, pegue isso. Bote pra bom uso. Ok, eu tô indo pra casa. Só me chama se você precisar de mais ajuda. Finalmente acabou, a gente conseguiu. Bom trabalho. Peraí, tem uma coisa presa no seu cabelo. Deixa eu tirar. Vamos lá, não seja tímido. Se você ficar nervoso, eu vou... você vai me fazer ficar nervoso. Fica quieto, beleza. Hã? Que é isso? Por que isso estaria preso no seu cabelo? É um pequeno transmissor, pode ser um bug. Quanto tempo esteve aí? Por que eu tô te perguntando? Você não percebeu? Tava num lugar bem óbvio. Mas não ia levar muito tempo pra você achar. O que significa que provavelmente não tava aí antes da gente chegar aqui. Não pode simplesmente ter voado pro seu cabelo como uma mosca. Talvez uma daquelas pessoas que a gente acabou de lutar pôs aí. Mas a gente lutou com 3 Digimons. De qualquer forma, chegou aí. Deve ser trabalho de alguém que quer botar os olhos em você ou na Rude. Você pode usar pra descobrir quem foi? Eu posso e eu vou. O transmissor provavelmente estava bloqueado quando eu achei. Só espero que que o log de transmissão ainda esteja aí. Porque era tão pequeno, tem uma grande chance de não estar salvo. Você não precisa se preocupar, deixa isso comigo. De qualquer forma, talvez não fique por aí sozinho muito, Cove. Bom, isso aqui é pra você. Eu vou ficar de olho nesse transmissor. Você deveria deslogar, né? Ok. Mensagenzinha online. Vamos brincar de Red Light, Green Light. Tá, o Purimon tá nível máximo, eu vou voltar pro dia de lab. Vou ler ele para Tsunomon. Tsunomon quando estiver no nível... Que Digimon é esse? Sei lá. Preciso de 10 de Ken. Tá, eu vou ter que botar esse Tsunomon na minha party. Vou aproveitar e ver se a próxima missão também é de domínio.
Beleza. Digimon... os Digimons acharam hackers na lista negra, no Kowloon level 1. Procure por eles, pelos Digimons. Beleza. Eu achei um hacker na lista negra. Vamos... é a hora de derrotá-los. Ok. Vamos pro Eden. Não sei porque que eu saí do PC. Kowloon level 1. Vou aproveitar para botar o Tsunomon na frente. Pra pegar os 10 de Kem com ele. Vou botar no lugar do Tsunomon. Alexmon e o Vidramon conseguem de boa. O Vimon, inclusive, vamos ver que nome eu posso dar pra ele. O nome dele vai ser... Pensar direito. Momento muito importante. Tá, o nome dele vai ser uma dica do que ele vai virar. O nome dele vai ser Kim. Não, caralho. Pronto, Kim. Vamos ver se alguém consegue adivinhar. Você não vale, Luiz. Se eu ver você comentando o nome dele, eu vou deletar seu comentário, mano. Não que outras pessoas comentem, né? Mas enfim. É bom manter uma esperança. Alexmon é mais estilosa. Hack, 開始だ。まあまあかな。Ok. Pra ganhar Kem, gente, é simples. É só você participar de uma batalha com o seu Digimon. Então, a cada uma batalha é um de Kem, que é a amizade, né? Com o Digimon. É bem simplinho. Ok, eu percebi que eu tenho Function Call já. Isso vai ser bem útil. Principalmente agora que eu preciso aumentar o Kem do... Na real, eu vou aumentar o Kem dele antes. Ok. Mama. Vai ser bem rapidinho. Ainda mais com Function Call. さあ行こう。なんとかなったね。さあ行こう。みんなのおかげだよ。Deixa eu ver direitinho quanto falta aqui. Kem 4, tá, falta 6.
ハック開始だ。みんなのおかげだよ。Pam, pam, 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 pam. Um jogo de Digimon que eu tô bem 開始だ。 curioso pra jogar é o Survive. Porque eu dei uma olhada aí. Eu sinceramente não curto muito o sistema de evolução daquele jogo, eu já pesquisei sobre. なんとかなった Mas eu ね。 vi algo que me agradou muito. Que a história do jogo parece muito legal. Parece que é um jogo de escolhas. Podem ter até humanos da sua party que morrem. ハック Então, 開始だ。 nesse sentido, pareceu bem interessante. E o sistema de batalha tático parece legal também. Então tá aí um jogo de Digimon que eu tenho bastante interesse em jogar. Sa, 行こう。 Além do Time Stranger, né? Não sei se eu vou conseguir comprar ele no lançamento. Vai lançar muito jogo esse ano, né? Então... Eu sei que eu tô priorizando o Silk Song, Hollow Knight. さあ、行こう。 Mas o Digimon vem logo depois. よしよし Eu não sei. 偉かったね Se eles saírem perto um do outro, aí vai ser foda. Mas se não saírem perto de um do outro, aí talvez seja mais fácil. ハッキング始めるよよしよし偉かったね Perdi a conta de novo. Ah, já tá em 10. Beleza. Agora... Vou botar o tiro na mão. E vamos... Calma, deixa eu desligar esse function call. Beleza. Porra! ハック開始だ。 Desliga o negócio e ele ainda continua. Ele já deve poder virar o Vimon. Ok, antes de derrotar ele, eu vou levantar esse robozinho. Finalmente estou me sentindo bem de novo. Esses hackers malditos e os vírus deles. Aqui, pegue isso como agradecimento. Tamon Medal, Space Probe. Eu tenho que lembrar de ir em Nakano pra vender as medalhas. Usando o Digimon pra falsificar data me permite comprar muitos sucos das máquinas de venda. Hack legal, né? Hã? É errado? Ninguém me disse. Você tá mentindo, vai embora. Como assim? Como assim, amigo? 開始だ。 Nossa, se tivesse Kuruiza aqui, ele só dava um golpe e todos esses bichos pereciam. Tudo bem. Acho que nem precisa de golpe nenhum. Ah, precisa. Ok. Subestimei. Tá, vamos lá. Derrotar o Pokémon. Não derrotei. Ah, mas ele dormiu. Super suave, então. Isso eu acho que mata. E o Tiranomo acaba.
Bom que essas missões dão bastante XP, né? Eu não sabia que era algo ruim. Eu prometo que eu vou pedir desculpas para minha mãe. Tá bom, né? Eu vou embora, inclusive, pelo Kowloon 2, que eu acho que é até mais rápido. Aproveito e já entro no Digilab. Talvez eu postergue um pouco a evolução do Tsunomon pra vir. Deixa eu dar log. Beleza. Vamos ver, ele tá nível 11. Qual que é o nível máximo dele? 13. Mas tá tudo bem. Provavelmente... Nossa, velho. Bom, tudo bem, eu vou... Vou mover ele pra Farm Island de novo. Vou deixar ele treinandinho. Tá lá. Caraca, o Xmimon precisa de 25. Dramon já fiz. Isso eu acho que é um Lobomon. É. Human Spirit of Light Held. Flame Dramon. E Magnamon. Caralho, nível 60, bicho. 50 de Cam. Tá, porra. Beleza. Vamos de volta para a missão principal. Finalmente, né? 眩しい。外出るの久しぶり。学校行ってないよ。行ってなかった？私。お前会えてよかった。この間のことを謝りたくてさ。突然怒鳴ったりしてごめんな。かっこ悪いところを見られて情けなくてさ。あいつら同じクラスの連中だよ。何かと目をつけられちゃっててさ。お前が来てくれて助かったよ。あいつらお前がハッカーだって噂を聞いてビビってたから。本当は気の小さいやつらなんだ。群れなきゃ何にもできない臆病者だ。そんなやつらにすらビビっちまう俺はもっと情けないけどな。励ましてくれてるのか。ありがとな。それよりさ、ここがお前が言っていた店なのか。その子はAi! なんか取り込んでるみたいだな。それじゃあな、また連絡するよ。 Mano, por que ela me deu um soco, velho? 早く連れてって。 Desgraça, viu? Ok. Caraca, 10 mil ien? Tem um pontinho de Digilab. Vou parar aí na Cano antes. Eu realmente quero vender as medalhas.
E eu acho que em Shinjuku tem lojinha de roupa. Vou ver se tem alguma roupinha legal pra eu comprar. Ok, 1910 ienes. Legal. Beleza. Vamos pra Shinjuku. Acho que é aqui que tem loja de roupa. Minha filha, não consegue andar. Ô, diabo ruim. 何あの人すっごく怪しいねえ話しかけてきて何かしてるみたい気になるから聞いてきて保坂明の調査 Ô, Jesus. おやあなたひょっとして私に興味がおありで怪しい私がいやそれは気がつきませんでしたね道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけだ不審者だと思われていたのですねしかしおかしいですね交番でちゃんと調査の許可を得たはずなのですがはて私の見た目とおっしゃいますとどこかおかしいですかおっと申し遅れました私は上白エンタープライズの研究員でして末堂明美と申しますこの辺りのデジタルウェーブ地に異常を発見してこうして現地調査にやってきたわけでして私と同じだおやあなたもこれは奇遇ですねあなたもデジタルウェーブの調査にいらしたのですかその最近の怪現象の正体なんじゃないかと思っておうそれはなんとも喜ばしいことですね将来有望な若者に出会えたようです実は私も同じ推測を立ててここにやってきたのですよどうですよろしければご一緒に調査しませんか若くて聡明な感性による意見は何より貴重ですこの人いい人だね Não sei não, hein? ご覧なさいここ一帯のデジタルウェーブ値が数時間前から異常な高まりを示しています新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくるんだろうエデンじゃあるまいしいや仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ現実世界にも仮想空間同様エネルギーの流れは存在しますそっか一般的にはデジタルウェーブはデジタル情報を運ぶエネルギーの流れと考えられているけど大きな交通網が敷かれている場所にもそれと似たエネルギーがとどまるって仮説をネットで読んだことがあるその通り特にここ新宿のような人も交通の便も活発な場所には様々なエネルギーが集まる可能性があるというわけですしかしそれを踏まえてもこの変化は異常ですね
環境的な因子だけが原因とはとても。おやおやおや、これは。 Oxi. Ok, aqui é algo bem comum, que acontecia bastante no outro game. Existem partes da cidade que, por conta da Digital Wave, ficam digitalizadas. Bom, eles vão explicar aí. É como se o mundo digital estivesse invadindo o mundo real. スウェドさん。素晴らしい。まさか物理体が情報体へと変異する瞬間を目の当たりにできるとは。これぞまさしく怪現象の正体。デジタルウェーブが局所的に高まることによって引き起こされる状態変異。デジタル体への変異、変態、いや移行。よろしい。この現象をデジタルシフトと名付けましょう。デジタルシフト。中はどうなっているんでしょうね。楽しみですね。E ele vai entrar. 私たちも行こう。だって楽しそうだもん。 Parece divertido, é foda. Vambora. Tem nada a perder. Só a vida. Quais dos seguintes não estão no Olympus? Putz. Merukimon tá. Dianamon deve estar. Quem que é o Crescemon mesmo? Ai, deixa eu pensar. Tá, Crescemon é a evolução. É, assim, quase certeza que é o Crescemon. Vamos ver. Tá, eu tô com os Digimons no mundo real, entre aspas. Tem um Digipoint ali. 君のデジモンが。おや、君たちはハッカーでしたか。駅の中はさらにデジタルシフトが進んでいるようですね。デジタルモンスターまでもがエデンと同じ形で現れていると。現実にデジモンが現れるなんて。ワームモンを端末に入れてくればよかった。なるほど。内部は特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようですね。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界。現実世界そのものが電脳空間化してしまったと考えるべきでしょう。つまりこの空間では人為的な干渉が可能になる。なんとも、いや実に素晴らしい。お分かりになりませんか。現実がデジタルにシフトする。それすなわちプログラムを用いて現実世界に干渉することが可能になるということです。つまりハッキングできるってこと。ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が世界すべてを巻き込めばあらゆる事象の改変も可能になるかもしれません。そうすれば現実で不可能だったことが可能になる。すごい。いやはや、あなたはなかなか柔軟な頭をお持ちですね。私の思考について来られる方に出会ったのは久しぶりです。ひらめきの反射速度が通常とは違いますね。まるで、ひょっとしてあなた、三島エリカさんではありませんか。なんで私の名前を。
やはりそうでしたか。大したことではないのですが、私はあなたの Eita porra. やはりいましたか。困りました。 Porra, mas quem que ele é? Desgraçado. おや、君もイーターに遭遇したことがおありで？イーター？ええ、あれも私の研究対象でして、私はあれのことを捕食者イーターと呼んでいます。気をつけてください。エデンであれに捕食されるとデータは侵食され、構造もアルゴリズムも無秩序な状態になってしまいます。つまるところバグ化してしまうというわけです。この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトの影響を受けているか定かではありませんが、接触すれば無事では済まないでしょう。で、ものは相談なのですが、君よければデジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をしたいと思っていたところでして、それにほら後ろ襲ってきますよ。 Não tá, né? Não tem escolha. 絶対に負けられない。 Observando. Bom, vambora. 0. Caraca, estudei. Não vou gastar muita mana, não. Isso não vai dar dano. Data está convergindo. Ataque up, inteligência down. Tá. Aparentemente não temos o que fazer. Herald Terminal. Ai, cachorro. Que dano. 逃げちゃうよ。追わなくて結構ですよ。データは十分に取れましたので。イーターと接近しても異常はない。やはりデジタルモンスターはイーターへの耐性を持っているようですね。 Então os Digimon são justamente a arma pra それが分かっただけでも lutar com 今の eles. 戦いは大きな収穫と Só 言え não る dão でしょ dano, う。 né? Mas enfim. ご協力に感謝しますよ。対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。おい、誰かそこにいるのか？早くこっから避難するんだ。Ah, o detetive. まだ調査の邪魔はされたくありませんね。あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密に。 Suspeito. 待って、まだ話を。 Eita porra. Ah, será que ela tá doente e o irmão dela tá ajudando a mulher da Kamishiro pra tentar curar お前 ela? さんは龍神とこのエリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ。急いで外に運ぶぞ。ほら、お前さんもついてこい。 Caraca, ela tá doente. Bichinha. お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。 Ele tá bravo. お前さん聞いてなかったのか？
俺の口から言うのも妙なんだがな。エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えているんだ。あれはもう何年前になるかな。エリカちゃんとご両親が乗った自動車が交通事故を起こしてな。その事故が元でご両親は亡くなった。エリカちゃんの病気もその時の事故が元で患ったそうだ。珍しい症状でどこの病院でも治療法が見つからなくてな。リュウジの野郎はあちこち駆け回ったらしい。このセントラル病院でようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。Tadinha. エリカ、落ち着けリュウジ。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。又吉さん、すいません。エリカが迷惑を。なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません。礼はまた後で。そんなもん気にすんな。また店に寄らせてもらうよ。お大事にな。あんまり気に病うんじゃねえぞ。 Gosto do Matayoshi. É um personagem legal. ロビーで待っていてくれ。Tá bom. 面倒をかけた。すまん。 Oxi. Não posso acreditar que a Erika estava doente. Se eu soubesse, eu não teria levado ela pra fora ou alguma coisa. Acho que eu vou pegar alguma coisa das máquinas de venda. Ok. Beleza, acertei. Ok. Vou finalizar por aqui. Acho que o episódio já tá com um tempo bom. Já aconteceu bastante coisa, né? E é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta alguma coisa. E é isso, gente. Até a próxima. Falou!